provavelmente por volta de 1908 a 1910, sem data certa, no leste da Polônia. Nascia a cigana nômade, Bronisława Łaz, chamada pelos ciganos da sua família de Papucha. Papucha significa boneca. A família dela pertencia a um grupo cigano muito numeroso, que viajava em meio às planícies. Era uma companhia conhecida pelo nome de Polska Roma. A menina era filha de Katarzyna Zielinska, do ramo dos ciganos galegos. Já o pai dela era Dawica dos Warmiat. Ela não se lembrava muito do próprio pai, já que ele morreu na Sibéria quando ela tinha só 5 anos de idade. 8 anos depois da morte do pai dela, Katarzyna se casou com um cigano de nome Jan Łaz. Jan tinha 2 vícios: beber e jogar. Papucha chegou a reclamar disso. Ela disse que até os 12 anos não sabia ler e muito menos escrever. A família de Papucha era de ciganos músicos e eles tocavam harpas, e com isso faziam dinheiro. Ela começou a roubar galinhas para dar em troca de conhecimento. Foi assim que aprendeu a ler com os não-ciganos, conhecidos pelos ciganos Roma como gajós. Na época, o grupo cigano dela acreditava que os não-ciganos eram impuros, Mairi-mei, e portanto qualquer cigano que se envolvesse com eles eram impuros também. Chcę się nauczyć czytać i pisać. Chcę już. Dykta! Pukawał Yamara Romani Pen! Kamenskai Romaia Menteu Brak! Além disso, eles acreditavam que uma mulher não precisava aprender a ler e nem a escrever, no máximo os homens, para negociar e fazer as contas. Então ela precisava esconder os cadernos e livros em meio aos instrumentos musicais. Quando alguém encontrava, eles a espancavam. Ela gostava de ler livros e jornais, e dizia que ela lia bem, mas escrevia muito mal. Porque ela lia muito, mas escrevia pouco. Ela se dizia orgulhosa por poder ter conhecimento, ainda que ele não tenha chegado através da escola. Mas isso era motivo de muito orgulho para ela. Muito cedo a menina se casou com um primo de seu padrasto chamado Dionísio Łaz, mais de 20 anos mais velho do que ela. A condição deles era melhor do que a família dela, e ela ganhou um dote melhor pelo casamento. A família dele era de músicos ciganos com relativa fama. Ela não estava feliz no casamento, mas por outro lado, ela podia se apresentar cantando ao lado dele. Enquanto ele tocava harpa, ela cantava. Ela não conseguia ter filhos, talvez por problemas do marido ou dela, nunca saberemos. Atravessa meu canto, enfeitiça os olhos e ouvidos nos vales em que ecoa. Na floresta, sem água, sem fogo, com muita fome, onde as crianças poderiam dormir, sem barraca, não podíamos acender uma fogueira à noite. Durante o dia a fumaça poderia alertar os alemães. Como viver com crianças no inverno frio? Estão todos descalços. Quando quiseram nos matar, primeiro nos obrigaram a fazer trabalhos forçados. Um alemão veio nos ver. Tenho umas notícias para vocês. Eles querem matá-los esta noite. Não conte a ninguém. Eu também sou um cigano moreno. Do seu sangue é verdade. Deus os ajude na Floresta Negra. Tendo dito essas palavras, ele nos abraçou. Por 2 ou 3 dias sem comida. Todo mundo indo dormir com fome, incapaz de dormir, olhando as estrelas. Deus, como a vida é linda. Neste mesmo poema, ela pede a Deus que segue os alemães para que os judeus e ciganos possam viver. Ela também teme o pesado inverno que está chegando, e lamenta pelas mães ciganas que não poderão vestir suas crianças, já que as roupas estão se transformando em trapos. Papucha se dá conta de que só os rios, as estrelas e toda a natureza são os únicos testemunhos do infortúnio dos ciganos. Ainda neste mesmo poema, ela conta a história triste de uma pequena cigana que morreu de frio e a mãe a enterrou na neve. Com instrumentos pesados no meio da floresta coberta de neve, uma harpa salvou a vida de músicos ciganos que foram ameaçados por um grupo de fascistas ucranianos. Um dos ciganos mais corajosos do grupo gritou: "Se vocês não saírem, nós vamos atirar em vocês com esta carabina." E aparentemente, os bandidos se assustaram e fugiram.
Foi na guerra que ela adotou uma criança órfã de origem cigana e deu o nome a ele de Tanzânio. O poeta polaco Józef Kołowski, em 1949, ganhou abrigo entre os ciganos, ao fugir da polícia. E foi durante o tempo dele no acampamento que ele ouviu a Papucha cantar. Ele gostou de imediato o talento dela. Ela começou a coletar e transcrever as histórias que havia copiado com grande esforço em romanês, escrevendo foneticamente no alfabeto polonês. No final de 1950, Kołowski publicou vários poemas de Papucha em uma revista chamada Probleme. No livro ele fala dos males da vadiagem e a peça termina com uma tradução do romanes da Internacional Comunista. Segundo Kołowski, o melhor período de criação poética de Papucha foi por volta de 1950. Mas eles nunca pensaram em perguntar para a cigana e o seu clã se podia revelar os segredos que ele aprendeu com eles e que Papucha havia revelado a ele. Baro Rojtuvim Kameutuza Pestorachtoł. To będzie spisek 2 poetów, żeby ocalić trzeciego. Não demorou muito para os ciganos acusarem Papucha de colaborar com o Gaju. Ninguém me entende. Apenas a floresta e o rio, do que estou falando, já passou. E tudo se foi com ele. E aqueles anos de juventude. Interpretaram mal a Papucha e ela fez de tudo para recuperar a autoria de suas obras. Ela pediu a ajuda ao sindicato de escritores e em vários lugares para que não fosse publicado mais nenhum poema. Papucha voltou para casa e queimou toda a sua obra, cerca de 300 poemas que começara a escrever com o encorajamento entusiástico de Kołowski. Ela então escreveu uma carta para ele implorando-lhe que parasse a publicação, embora mesmo nela ela mostrasse sinais de contradição. Se você publicar essas músicas, eles vão me esfolar viva. Eu disse: meu povo ficará nu na frente dos elementos, mas quem sabe talvez eu cresça outra pele, talvez uma mais bonita. Os ciganos decidiram que ela era impura, e o castigo era o desligamento dela do grupo. Cigania atravessa meu campo.